ele tem uma característica muito interessante. A gente que conhece perfil comportamental, desenvolvimento humano, eu fico curioso. Ele precisa ser estudado, porque ele tem uma capacidade de unir e agregar a mensagem, o ambiente, né? Ele pega o ambiente, a mensagem e traduz, né? Ontem o professor Rodrigo falou que o Leandro... como é que o Leandro sabia? Como é que ele escolheu, né, o mensageiro daquele dia? Então, o Leandro tem essa capacidade de ser essa voz. Uma voz que a gente tem reconhecido, né? Que a gente escuta e aquela voz ela está ficando cada vez mais natural para a gente de reconhecer a mensagem, né? Então, eu queria, antes de passar a palavra para o Leandro, fazer uma oração para que essa unção continue e flua na vida dele, hoje e sempre. Pai amado, assim como nós temos reconhecido a sua voz, tem acontecido na vida do teu filho Leandro. Ele tem sido voz de futuro, voz de destino, voz de orientação. Que essa unção continue, que essa unção chegue hoje na vida dele, que essa unção seja ampliada, que essa unção se multiplique para que mais homens possam ouvir essa voz, estar perto e caminhar diante do Senhor. Eu peço que o Senhor encha o Leandro hoje de paz, de sabedoria, e que essa mensagem alcance nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Leandro Cortes, seja bem-vindo, a palavra é com você. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Deus bom abençoe. Hoje, dia Bom dia. 14/2 de 2025. Nós temos exatos Bom dia. 45 dias que estamos juntos aqui nesse ano. E eu me sinto cada vez fortalecido quando eu estou aqui com vocês. Por dois motivos. Porque nenhum dos dias eu perdi um minuto. Todos os dias eu ganhei 30, 35 minutos de uma palavra de vida, de uma palavra viva e fresca e que fez sentido para mim naquele dia ou alguns minutos depois. E que vai fazer sentido para os desafios que nós temos em 2025. Hoje eu queria olhar para esse tema, abrindo caminhos com coragem. Eu quero olhar para esse tema e deixando de lado tudo aquilo que o passado ou os seus resultados anteriores até então te perseguiu ou te atingiu até agora. Aquilo que você fez anteriormente, deixa um pouco de lado, imaginando que somente se, hoje fosse um marco zero na sua vida. Ao final da leitura, eu quero fazer 3 perguntas para vocês. Se você não tiver papel e caneta, já pega o papel, a caneta e deixa ela de stand-by, porque eu vou fazer essas 3 perguntas para você. Abrindo caminhos com coragem. Eu vou começar ali da parte direita do livro, que está em Josué 1, versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Assim como aconteceu, vamos para o texto. Assim como aconteceu com Josué, todos os lugares onde pisarmos serão dados a nós como herança. Eu gosto de ler e eu gosto de grifar algumas coisas que me chamam a atenção, que gritam aos meus olhos. Todos os lugares onde pisarmos serão dados por herança. Somos o povo que herdará a terra e a hora de nos prepararmos é agora. Existe uma nova estação, um novo território e Deus nos chama para segui-lo, sem nos desviarmos
nem para a direita, nem para a esquerda. Assim como Josué, precisamos alinhar os nossos caminhos às instruções divinas. Entender o que Deus nos fala agora e cruzar o nosso Jordão. Qual é o seu Jordão? Deus nos desafia a enfrentar o medo e a seguir os seus caminhos, mesmo que sejam novos para nós. Ele nos diz: não cessem de falar do livro desta lei, de dia e de noite. Esse versículo está em Josué 1, versículo 8. Qual é a direção que Deus está dando à sua vida hoje? Cada atitude nossa deve glorificar o Senhor. Algumas vezes, sacrificando quando, na verdade, o que ele deseja é a obediência. Estamos, de fato, cumprindo os princípios de Deus? Quero dar uma pausa estratégica aqui para destacar algumas coisas nesse texto. Quando Moisés morreu, Josué assumiu. Josué, ele foi um dos espias que foi para a terra, um dos 12. Josué e Caleb trouxeram a notícia da terra prometida. E eles trouxeram a notícia com a perspectiva positiva. Só que os 10 negativos conseguiram vender uma ideia para o povo que aquilo que Josué e Caleb viram não era verdade. E aí, quando o povo começou a olhar com o olhar daqueles 10, eu acredito que Deus, naquela hora, olhou e falou assim: meu Deus, eu já fiz tudo para esse povo tomar posse. Eu trouxe até aqui, eles rodaram 40 anos, mas não aprenderam ainda. E eu quero dizer para você o seguinte: você está entre os 10 ou entre os 2? Você está entre os 10 com a visão que é difícil, que é grande, que eles são gigantes demais? Ou você acredita que o seu Deus é tão grande, é tão maior do que essa circunstância, e que você vai avançar e vai tomar posse desse lugar que você precisa tomar? Naquele momento, Deus, ele colocou em perspectiva Josué e Caleb, que entraram posteriormente, mas aquele povo não entrou mais. Aquele povo ficou para trás e os filhos dele tomaram posse. Em Josué 3 fala um pouco sobre isso. Continuando. O momento de vencer o medo e a ansiedade é agora. Deus prometeu que estaria conosco. Deus prometeu que estaria com você esse ano de 2025. Deus prometeu que conquistaria junto conosco. Desde que andássemos, tem uma condicional aí, desde que andássemos nos seus caminhos. Isso muitas vezes não fica claro para algumas pessoas. Isso não era claro para mim anteriormente, há um tempo atrás. Eu queria as bênçãos de Deus, mas eu tinha pouco compromisso com Deus. E essa chave, ela é muito poderosa. Lá em cima no texto, ele fala sobre obediência. E essa obediência vai conectar o propósito de Deus com você aqui na Terra. Deus vai cumprir o propósito dele com você ou sem você, amigo. Se você não se submeter
a conquistar, a abrir o caminho, a seguir, a tomar coragem com as habilidades que você tem, não esperando o momento ideal, porque o momento ideal não existe. Muitas coisas na vida, se eu fosse esperar o momento ideal para fazer, eu era muito jovem, e lá atrás me desafiaram e me disseram, olha, você vai assumir. Eu trabalhei numa grande empresa de artigos esportivos. Para quem não conhece, a Centauro, eu fui uma das pessoas que expandiu essa rede, e eu tinha 21 anos, tinha acabado de completar. Alguém me chamou, meu líder me chamou e falou assim, eu vejo um grande potencial em você, você já é líder e eu quero desafiar você. A gente está expandindo, vai inaugurar 10 lojas e você vai assumir uma loja dessa. Eu fui o gerente mais novo que foi promovido naquele tempo. Eu olhei para aquilo e eu falei assim, eu ainda não era cristão, falei, Deus, não falei para o meu chefe que me promoveu, né? Falei para Deus, falei, Deus, me ajuda. Esse desafio é muito maior do que a minha competência. Mas eu tinha uma coisa no meu coração. Eu queria conquistar aquilo. Eu queria conquistar aquela montanha. Eu desejava, eu queria fazer isso. E aquele desejo, ele começou a ficar ainda mais, ficar mais quente ainda, ficar maior ainda. E quando eu assumi, eu tive algumas dificuldades, normal, natural, mas eu fui seguindo, fui crescendo e fui avançando e conquistando aquilo, com as pessoas pedindo ajuda para Deus. Olha que eu ainda não era cristão ainda. Hoje, eu trabalhei 20 anos, hoje eu tenho uma empresa de tecnologia. Eu pedi para Deus lá atrás, falei, Deus, me ajuda, eu não quero mais trabalhar com essa agenda aqui. Eu viajava muito, teve períodos que eu fiquei tipo um burnout. Eu cheguei no aeroporto, eu não sabia em que aeroporto eu estava. Eu não sabia em que cidade eu estava indo, eu não sabia em que hotel ia me hospedar. Eu perguntei a pessoa do Uber e a pessoa falou, para onde que você vai? Aí, na verdade, era táxi, né? Não era nem Uber. Era táxi. Para onde que você vai? Eu falei assim, aonde que a gente está? Estava em Palmas. E ali eu percebi, e eu pedi para Deus, Deus, eu quero mudar essa rota, me ajuda. E mais do que isso, eu já era cristão, e eu falei, muda a minha agenda. Eu quero ter mais tempo para o Senhor. Eu quero ter mais tempo para servir. E eu quero trabalhar, olha o pedido que eu fiz para ele, eu quero trabalhar de qualquer lugar do mundo, só com o meu computador, em um lugar que tem internet. Eu não sabia o que era, como era. Isso era o ano de 2013, 2012. Eu fiz esse pedido para Deus. Eu não sabia como, eu não sabia o que ainda, mas eu tinha um desejo no meu coração. Continuando o texto. Raabe, uma mulher marcada pelo passado, nos ensina que não há trevas densas demais para Deus. Ele não tem limites para usar quem ele quiser. Raabe foi uma porta de entrada para que o povo conquistasse a terra prometida. Será que não estamos ignorando as respostas que Deus nos dá por meio das pessoas simples? Será que nós estamos ignorando as respostas que Deus nos dá através desses devocionais? Continuando o texto, Deus nos mandou sondar a terra, e a resposta de Raabe revelou que os inimigos já estavam com medo da presença de Deus no meio do seu povo. Assim, como diz no Salmo 68,
Diante de quem carrega a presença de Deus, os inimigos fogem. Precisamos nos lembrar disso e gerar uma nova realidade. É o tempo de levantarmos. E no texto, ele destaca Josué, na parte direita, aí, Josué 3. Antes de ler Josué 3, eu quero ler um versículo aqui que fala muito comigo. Josué 1, versículo 8 e versículo 9. Versículo 8 fala assim, ó: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Josué 8. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Versículo 9. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Queridos, por muito tempo, a segurança me paralisava. Por muito tempo, a estabilidade me paralisava. Depois eu fui descobrir que estabilidade não existe. Ontem o professor Rodrigo falou sobre isso. Estamos num mundo caótico. Estamos tendo que administrar o caos todos os dias. Tem coisas que Deus resolve por você que você nem sabe. Tem coisas que Deus te ajuda que você nem vê. Tem coisas que Deus te livra e me livra que você nem imagina. Ou nós vamos olhar para esse mundo, essa atmosfera de caos, de problema, ou nós vamos olhar como aqueles dois espias, Josué e Caleb, e vamos conquistar aquilo que Deus nos prometeu nesse ano de 2025. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui sendo fortalecido todos os dias à toa. Isso aqui é como se fosse uma academia, um músculo, que você precisa exercitar e precisa acreditar e repetir todos os dias. Tem dias que não vai fazer sentido algumas coisas. Tem uma palavra de conquista. Imagina, talvez você possa estar nesse momento. Existe uma palavra de conquista, existe uma terra prometida, e você olha e fala assim, não. Mas os gigantes são muito maiores, mas as minhas dívidas são muito maiores, mas os meus problemas emocionais são muito maiores, mas o problema com a minha esposa são muito maiores. Essa perspectiva é só a perspectiva dos 10 espias. Existe uma perspectiva nova nesse ano de 2025. Existem conquistas novas. Aqui no texto diz: Deus nos desafia a enfrentar o medo e seguir os seus caminhos, mesmo que sejam novos para nós. O resultado esperado, ele vai estar sempre em caminhos novos, conexões novas, conhecimento novos, mesas novas. Se essa chave virar esse ano de 2025 na sua vida, na minha vida, com certeza nós pisaremos em lugares diferentes, em lugares novos. E com a mão do Senhor conquistaremos lugares novos. Quero fazer as 3 perguntas aqui para vocês. As 3 perguntas eu fiz para mim, Deus fez para mim, e eu quero replicar isso com vocês aqui. Primeira pergunta: quais são os 3 maiores desafios que você precisa superar em 2025 com a ajuda do Espírito Santo? Vou repetir. Quais são os 3 maiores desafios que você precisa superar em 2025 com a ajuda do Espírito Santo? Eu poderia
colocar só os 3 desafios que você precisa superar e colocar um ponto de interrogação. Mas eu coloquei um elemento que é o mais importante, com a ajuda do Espírito Santo. Antes de passar para a segunda pergunta, você precisa responder essa pergunta com a perspectiva do céu. Porque se esse desafio ele não for um desafio sobrenatural, você não vai precisar da ajuda do Espírito Santo. Se esse desafio é um desafio que está somente ao seu alcance, você vai fazer. Aqui eu falo de algo que você acorde todos os dias e fale assim: eu sozinho não consigo, eu sozinho não vou dar conta, mas com a ajuda do Espírito Santo, eu vou superar esse desafio. Aquilo que cabe no seu orçamento é um desafio seu. Aquilo que não cabe no seu orçamento, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo. Aquilo que não cabe, que você imagina, você olha e fala assim: isso aqui está doendo no meu estômago. Deus, me ajuda nesse desafio. Segunda pergunta: por que você vai superar esses desafios? Por que você vai superar? O que vai mudar na sua vida? O que vai mudar para a sua família? O que vai mudar para os seus amigos? O que vai mudar para a sua empresa? O que vai mudar para os seus próximos 10, 20 anos? Você superando esses 3 desafios, esses grandes desafios. Aqui, nessa segunda pergunta, a gente precisa reforçar algo que é importante, que é o que vai te manter motivado todos os dias para chegar nesse desafio. É o porquê. Quando a gente tem um porquê fraco, por isso que tem muita gente desistindo no meio do caminho. Por isso que tem muita gente que começa e para. Por isso que tem muita gente que chega na metade do caminho e não chega em lugar nenhum. Começa e para. Com a mesma velocidade que começa, a mesma velocidade que para. Por quê? Isso eu passei anos para entender. Porque ela não tem um motivo forte, um porquê forte, que mantém ela todos os dias motivadas, alertas, atentas e pedindo ao Espírito Santo: me dá força, me dá força. A grande conquista, o grande sucesso, não é quando você chega lá e é reconhecido e você chega no seu objetivo e todo mundo vai aplaudir. Não, não é isso. O grande sucesso é quando você tem a vontade de largar tudo, de desistir, e mesmo assim você permanece. E mesmo assim você continua. Doendo, você continua seguindo, subindo sua montanha. Aqui, nós não estamos aqui para cumprir uma tabela. Nós não estamos aqui para cumprir um horário e nem ler o devocional simplesmente. Nós estamos aqui para conquistar lugares que precisamos conquistar, que Deus já falou para você que você precisa conquistar, e você, pelo medo ou por qualquer sentimento, você ainda não avançou. Talvez é pela sua racionalidade, pela nossa racionalidade. A gente olha e fala assim: mas como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Deus, como nós vamos fazer? Como nós vamos conquistar? Então, repetindo aqui, ó, primeira pergunta: quais são os 3 maiores desafios que você precisa superar em 2025 com a ajuda do Espírito Santo? 2, por que você vai superar esses desafios em 2025? O que vai mudar na sua vida? E para finalizar, 3, de 0 a 10, quanto você está comprometido com isso?
esse dever de casa você precisa fazer hoje ao longo do dia. Eu quero que essas perguntas fiquem reverberando na sua cabeça. É o meu pedido, é a minha oração. Para que você pare alguns minutos do dia e comece a responder isso com profundidade. Comece a responder isso com a ajuda do Espírito Santo. Comece a responder isso com um aprofundamento, com uma visão que Deus vai te dar no dia de hoje. Esse ano ainda, a partir desse dia 14 de fevereiro, eu creio, nós estamos fazendo o marco zero nesse grupo. Daqui para frente, essas 3 perguntas precisam reverberar na sua cabeça. E você vai contar testemunho aqui nesse lugar. Aqui é um lugar de crescimento, um lugar de testemunho. Eu creio que Deus nos colocou aqui para que nós tenhamos essa clareza de conquista. E eu quero fazer uma oração com vocês. Eu quero profetizar na vida de todos vocês, na minha e na de vocês, da sua família, das pessoas que estão junto com vocês. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, ajude-me a carregar a sua presença com coragem e a seguir o seu caminho sem medo, sempre em obediência. Deus, quero entregar a vida desses homens, Pai, em suas mãos. Eu entrego, Pai, o nosso futuro e que o Senhor nos ajude a responder essas 3 perguntas, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós não conquistaremos nada sem o Senhor, Pai. E aquele sonho que está no seu coração, Pai, que ele seja reacendido, que ele seja queimado no nosso coração nesse dia, Pai. Hoje é um dia especial que o Senhor reservou para nos lembrar aquelas promessas que o Senhor tem em nossas vidas. Aquela montanha que nós precisamos conquistar e, por algum motivo, pelo medo, pela falta de prioridade, pela falta de fé, ainda não conquistamos, Pai. Nos capacita, Senhor. Nos direciona. Nos coloca nos lugares certos, Pai. Com as pessoas certas e com o conhecimento certo, Pai. Para que nós possamos avançar e conquistar a nossa montanha, conquistar os nossos objetivos, Pai, sem nenhum medo, conquistando, Pai, aquilo que o Senhor, Pai, sabendo que o Senhor é muito maior do que esse objetivo, do que esse gigante, Pai. Nos coloca na perspectiva do céu, onde Josué e Caleb tiveram uma visão, e essa visão é uma visão de conquista, Pai. Nós te pedimos força nesse dia. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Pastor Marinho, é isso, pessoal. Bom dia a todos. Vai lá, Bom Pastor dia, Marinho. Leandro. Está me ouvindo, Leandro? Bom dia. Estou ouvindo. Tranquilo? Palavra incrível, né? Abrindo caminhos com coragem, né? É um ato profético. E essas perguntas aí, os 3 maiores desafios que a gente vai superar em 2025 com a ajuda do Espírito Santo. Como superar? Quando eu estou comprometido a pagar por essa atitude? É incrível, mas eu encaro isso como sendo uma palavra profética, Leandro. Parabéns pelo seu desafio. E agora está conosco. A gente pode topar o desafio, né, Juvenal? Juventus, a gente pode tocar o desafio, não. Eu quero orar, eu quero estar nesse desafio. Eu quero a ajuda do Espírito Santo nesse desafio. Nós temos tantos desafios, mas eu acredito que o Leandro colocou isso muito bem na pauta, na mesa hoje para nós. E vamos orar. Eu preciso muito da ajuda do Espírito. A gente tem que ter humildade, irmão, com toda a experiência que eu tenho, mas eu me quebranto diante do Senhor, porque é nele que eu vou dobrar os meus joelhos e é dele que vem a resposta. Vamos orar? Eu sei que tem vários pedidos de oração.
Coloca o seu pedido, mas Deus está mais interessado, queridos, na atitude do seu coração. Não desiste dessa jornada. Nós temos sentido falta de alguns colegas que não têm aparecido na tela. Em vez de priorizar as coisas celestiais, a gente prioriza as coisas materiais e a fatura não fecha. Pai, muito obrigado por esta manhã. Deus, que incrível esse tema hoje, 14 de fevereiro, abrindo caminhos com coragem. Deus, somos homens de Deus, homens empoderados, homens que somos a imagem e a semelhança de Deus, homens que têm uma paternidade bem resolvida, homens que estão se posicionando dia a dia diante do Senhor, nas nossas atitudes, na nossa fé, na nossa esperança. Agora, Deus, hoje eu te peço que teu Espírito visite cada coração, cada lar, cada família, cada homem. Deus, que eles possam estar trocando a dor agora, ó Deus, pela cura, ó Deus, o desânimo pelo ânimo vindo do Senhor, trocando a reclamação pela adoração ao Senhor e assumindo novos compromissos, Senhor, e acessando os tesouros dos céus, buscando resposta, Pai querido, para o seu dia a dia, Pai. Pai, essas perguntas que foi feita aqui agora, que foram feitas aqui agora, eu rogo a tua ajuda, eu preciso cumprir. Nós precisamos cumprir como pais, como homens. Pai, ajuda cada um de nós. Essa é a nossa petição nesta manhã. Eu quero orar por aqueles que não estão aparecendo no nosso devocional. Eu não sei qual o motivo, mas visita nesta hora aqueles que estão passando luto, a dificuldade, não priorizar a presença, não priorizar o propósito. Visita neste dia, em nome de Jesus, a minha oração, Pai. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica nesta manhã e atende a nossa oração. E nós oramos em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, que é o próprio Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Amém. Devolvo a palavra ao Márcio, ou ao Leandro, ao Márcio. Deus abençoe, querido. Bom te ver, Márcio. Bom, pastor. Meus queridos, nós iniciamos o devocional hoje falando de voz de destino, de ouvir a voz, de ouvir a orientação. E eu ouso dizer, e eu queria fazer um desafio, se nós tivéssemos que falar sobre um marco, seria a mensagem de hoje. Acho que eu queria que a gente carregasse no coração essas 3 perguntas e a gente começasse nossa caminhada, a nossa jornada, nosso alinhamento com essa palavra como sendo o dia 1, para a gente firmar e começar a subir essa montanha que a gente precisa em 2025. Forte abraço a todos, Leandro. Glória a Deus. Eu queria orar pelo Juvencio, Juvencio é um amigo lá de Fortaleza. Ele vai amanhã estar conosco, ministrando. E eu quero orar por ele em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela vida do Juvencio, Pai, e a mensagem que ele carrega, Pai. Abençoa a vida do teu filho para que ele possa ter ungido para nos entregar uma palavra de vida no dia de amanhã, Pai. Abençoa os negócios dele, abençoa a família dele. Protege, Pai, com uma capa, Amém. em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe os caminhos dele e que essa palavra ela possa edificar todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Tamo Obrigado. junto, pessoal. Até amanhã. Abraço, dia Obrigado. abençoado. Amanhã. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã, Deus abençoe. A foto já foi?